A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Mais um sábado aí vencido, né? Na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, meus irmãos? Meus irmãos, chega final de semana a gente está cansado, né? Muitos pensam que aquele que não faz nada não tem canseira, mas tem, viu, meus irmãos? Cansa mais do que quem está trabalhando. Amém, meus irmãos? Eu mesmo, chega final de semana eu estou esgotado. Amém? Mas Deus está no comando de todas as coisas, né, meus irmãos? Meus irmãos, nunca pensei que eu ia ficar cansado sem fazer nada. Não é fácil. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil essa vida, viu? Mas vamos em frente, porque Deus está lá na frente, né, meus irmãos? Com a nossa vitória, né? Amém? O que nós não podemos fazer é desistir, meus irmãos. É desanimar dos caminhos de Deus. Amém? Tem muitos que desanimam por causa do tempo, né? O tempo machuca a gente. E outros, né, desanimam logo no começo, que vê uma tempestade, uma prova na presença de Deus, já desanima, já para, né? Não aguenta. Mas nós temos que ser cristãos, meus irmãos. Amém? Fervorosos, né? Cristão ali preparado para a guerra, para a batalha, né? Porque o verdadeiro cristão, meu irmão, amém? Ele vence batalhas de joelho no chão, oração. E nós não podemos parar, meu irmão. Deus manda eu te dizer, amém? Para você ver milagres, para você vir viver, amém, bênçãos do Senhor, para que você venha viver multiplicação, cura, amém, meus irmãos? Para você que busca, né, a libertação dos filhos, da filha, do marido, né, ou da esposa, amém, meus irmãos? Você não pode parar. Você tem que perseverar, independentemente do seu cenário. Você tem que ser um cristão, amém, meus irmãos, que vai na linha de frente na guerra, com o joelho no chão. Nós não podemos parar, cessar de orar. Amém, meus irmãos? Mesmo cansado, chegue em casa, tira um tempo para Deus, para orar a Cristo. Orar a Cristo, meu irmão, é a mesma coisa de você sentar, amém, nos pés da cama e conversar com Deus. Isso é oração. É você abrir o seu coração para Cristo Jesus, para o nosso Deus, né, meus irmãos? É isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós obediência, fé e perseverança. Se você vê, meu irmão, na palavra do Senhor, se você for ler, amém, você vai ver que quem persevera, alcança. Amém, meus irmãos? Quem são os perseverantes, eles alcançam milagre, alcançam a benção, alcançam a cura, alcançam a multiplicação. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque eles não desistiram, amém? Mas perseverou, amém? Se nós ver lá na palavra do Senhor, meus irmãos, amém? Eu não me recordo aonde está, mas Jesus curou a muitos, fez muitas curas, né? Não vai ser esse o tema da nossa palavra hoje, amém? Mas Deus cura, né? O cego de Jericó, Deus cura, né? Os leprosos. Deus, ele traz muitas outras curas que não estão escritas nesse livro. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque o povo perseverou. O povo foi atrás de Jesus e creu, né, naquele homem que estava ali. Amém, meus irmãos?
E nós temos que seguir os exemplos, né? Nós temos que fazer nossa parte, buscar o Senhor, crer no Senhor, para que Ele venha manifestar o seu poder na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, Jesus, quando estava na terra, amém, meus irmãos, Ele curou a muitos, amém? Ele multiplicou, amém? Ele trouxe à vida aquilo que estava morto, amém, meus irmãos? E o nosso bom e amado Jesus Cristo é o mesmo. É o mesmo, meus irmãos. É o mesmo daquela época, quando ele estava na terra. Amém? Que foi entregue, né? Foi entregue a uma cruz, né, meus irmãos? Morreu como um cordeiro, né? Numa cruz por mim e por você. Amém, meus irmãos? Nós temos que ser perseverantes, como os antigos. Os antigos andavam quilômetros, dias e noites, para chegar onde Jesus estava. Isso que é fé, né, meus irmãos? Isso é que é ter fé, né? Hoje a igreja está do lado da casa, a pessoa não vai. Amém, meus irmãos? Deus pede para ir num culto, a pessoa não vai. Pode estar ali, ó, do lado da casa. A pessoa rejeita a palavra de Deus, né, meus irmãos? Hoje tem um monte de redes sociais aí, todas elas são usadas por Deus, né? Mas muitos deixam de ouvir a palavra de Deus, a palavra que salva, amém, meus irmãos? Para ficar vendo piadinhas, para ficar vendo pegadinhas, amém? Coisas que não vai somar nada na sua vida, só vai te encaminhar para a morte eterna, amém, meus irmãos? Porque tudo é lícito nessa terra, mas nem tudo, amém, meus irmãos, nós podemos, amém, amém, meus irmãos? Nem tudo é para nós neste mundo, né? E Deus manda eu falar hoje, nesta noite, para nós, a palavra de Deus, para nós, aliás, me perdoa, meus irmãos, que eu estou meio trupicando aqui nas palavras, porque eu estou cansado, amém? Amém, meus irmãos? Nós cansamos, eu não sou super crente, né? Eu estou cansado de falar. Eu sou um servo do Senhor, falho como outro qualquer. Amém, meus irmãos? E nós somos fracos, todos nós. Todos nós, seres humanos, somos fracos. Amém? Por quê? Porque se nós fossemos fortes, nós não precisávamos buscar a Deus. Amém, meus irmãos? Então busque ao Senhor, você que está esperando a bênção, você que está esperando uma multiplicação na sua vida, amém? Busque a Deus em oração. Aquebranta o seu coração diante daquele, amém, meus irmãos, que tudo pode fazer. Do poderoso, do santo dos santos, amém? Aquebranta o seu coração, abre o seu coração para Deus, ore, clame ao Senhor, busque a Ele, porque todo aquele que busca, encontra. Amém, meus irmãos? Lá em Mateus, olha a palavra que diz hoje para a nossa vida. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 19 ao 22. Mateus capítulo 9, versículo 19 a 22. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. E Jesus levantou-se e seguia, e também os seus discípulos. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é uma mulher perseverante, né?
Uma mulher que perseverou, pois ela gastou tudo o que tinha com os médicos da época, amém, mas ela não desistiu, pois ela ouviu, amém, meus irmãos, que Jesus, o Nazareno, estava passando. Olha só a fé dessa mulher, meus irmãos, amém, vinha padecendo há 12 anos, pensa bem, 12 anos sofrendo, meus irmãos. Mas mesmo assim essa mulher não desistiu. E o mais importante, ela teve fé. A fé dela foi tão grande na presença de Jesus, amém, meus irmãos, que ela tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada. Mas ela não foi só curada, porque Jesus aqui fala, tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então Jesus, pela fé dela, não só curou esta mulher, mas também lhe deu a salvação eterna. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Amém. Busque ao Senhor sem cessar, sem desanimar, sem duvidar. Busque, clame, ore a Deus. Amém, meus irmãos? Porque Ele é o mesmo. Ele ainda cura, Ele ainda transforma, Ele ainda multiplica o pouco que você tem. Ele ainda traz paz em meio à família tribulada. Ele ainda tira, resgata aquele que está na rua, aquele que está no vício. Amém, meus irmãos, e traz para os caminhos dele. O nosso Deus é poderoso, mas nós precisamos continuar fazendo a nossa parte. Perseverar na oração, perseverar na fé em Deus Pai Todo-Poderoso. Essa mulher, amém, demonstrou para nós e deixou aqui uma lição de vida. Amém. Persevere nos caminhos de Jesus. Amém. Que você vai ser curada. Persevere nos caminhos de Jesus, que Ele vai trazer aquilo que você tanto necessita. Amém, meus irmãos? Independentemente do seu cenário, continue orando, continue conectado com Deus, porque Ele é o mesmo. Amém? Ele traz cura, Ele traz aquilo que nós estamos precisando. Mas nós precisamos, meu irmão, continuar fazendo a nossa parte. Esta mulher enferma fez a parte dela. Ela não desistiu. Amém? E correu atrás da sua cura. Ela teve fé e tocou em Jesus. Amém? Toque em Jesus. Toque em Jesus. Entre em oração, toque em Jesus. Clame a Jesus. Toque nele, que tu verás a glória dele sobre a sua vida, sua casa e sua família. Busque a Deus sem cessar. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Se gostou, deixe o seu joinha. Amém. Compartilhe esse vídeo. Mais pessoas, amém, meus irmãos, precisam ouvir a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus.